Estou aqui no canal oficial da Igreja Batista Asas da Alva, em posse de mais uma palavra, e gostaria de compartilhar com você este momento. Então o meu convite é que você se aproxime, fique bem pertinho, me acompanhe até o final deste vídeo, que eu tenho certeza que esta palavra vai falar ao teu coração. O tema de hoje está bem bacana, o tema de hoje é oportunidade. E para falar desse tema, eu gostaria de abrir a palavra do Senhor no livro de Mateus, primeiro evangelho, Mateus capítulo 27, a partir do verso 1. Então, convido você agora à leitura da palavra do Senhor. Diz assim: de manhã, todos os principais sacerdotes e os líderes religiosos do povo decidiram matar Jesus. Amarrando-o, levaram-no e o entregaram ao governador Pilatos. 3. Então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, trouxe, arrependido, as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e líderes religiosos, dizendo: pequei, pois traí sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é contigo. Então ele jogou no templo as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. Até aqui é o suficiente para sustentar essa palavra. Eu gostaria de primeiro colocar aqui uma situação, nessa cena forte, que envolve alguém que teve uma grande e extraordinária oportunidade, envolve o meigo nazareno, Jesus, envolve aqui os sacerdotes, envolve os religiosos, né, os poderosos, os líderes, né, daquela época, e que, de alguma maneira, esse acontecimento lá atrás, né, que de fato mudou as nossas histórias, deu para a gente uma outra oportunidade. Era necessário que Jesus morresse e fosse à cruz, para que a gente então desfrutasse dessa grande oportunidade. Bom, mas essa história traz aqui muitas lições, que inclusive eu acredito que daria para fazer aqui muitas analogias com o que a gente vive nessa atualidade. Bom, a primeira coisa que eu gostaria de destacar daqui rapidamente, o que me chama a atenção nessa cena, nesse acontecimento, é a forma, a maneira como Judas Iscariotes se comporta, né? E a forma como Jesus também inclui alguém que é um traidor. Jesus discerne isso, Jesus sabia disso, mas mesmo assim dando a oportunidade a esse cara. E aqui, colocando ele entre 12, que foi ali também selecionado. Esse cara teve uma extraordinária oportunidade, mas essa oportunidade envolvia o quê? Um projeto que envolvia a mudança, envolvia a esperança para uma sociedade completamente perdida. Esse projeto daria para essa geração a oportunidade de uma retomada da vida, uma retomada para o caminho, para o trilho certo. E para entrar num projeto como esse, envolveria outras coisas, envolveria da parte agora de Judas uma disciplina, envolveria comprometimento, envolveria perseverança, riscos, envolveria frustrações, envolveria amadurecimento, envolveria, além de tudo isso, envolveria também o benefício ao próximo. Através da vida dele, ele também beneficiaria muitas outras pessoas. Envolveria sacrifício, envolveria muita reflexão, envolveria envolvimento com as pessoas, sensibilidade, escuta, intervenções, envolveria muita coisa. Mas aqui nesse ponto já tem algo muito que eu poderia já fazer uma ponte com essa nossa geração, essa nossa época que estamos vivendo agora. A geração que estamos vendo hoje é uma geração fraca, uma geração
que não quer mais compromisso, uma geração que não quer se envolver num projeto de vida. Vamos colocar no básico. São uma geração que não investe mais num projeto de família, de construir uma família, filhos sobre princípios, uma geração que não quer, de fato, se comprometer, correr riscos, amadurecer, crescer, se envolver, investir, para que esse ambiente familiar cresça de uma forma saudável. Pensando no básico do básico. Quanto mais pensar em um projeto que Deus está oferecendo, nós estamos vendo uma geração em total rebelião contra Deus, fazendo tudo aquilo que violam os seus princípios, mesmo sabendo que as consequências não serão boas. Então, é o mesmo movimento de Judas também aqui. E nós estamos vendo isso diante de nós, mas uma coisa que não podemos descartar: todas as pessoas, sem exceção, pode até dizerem que uns tiveram mais oportunidade do que outros, concordo, mas o que está em pauta não é quem teve mais ou quem teve menos. Ótimo, quem teve mais ou quem está tendo mais oportunidades, obviamente que é melhor, mas a pergunta que tem que se fazer é o que eu e você tem feito com as nossas oportunidades. Pode até ser poucas oportunidades, mas precisamos saber utilizar essas oportunidades e mudar a nossa história. Judas foi colocado dentro de um grupo de 12 e ele poderia mudar a sua história. Inclusive, também, aqui a gente percebe que ele já, desde o início, já foi considerado como um traidor. Jesus já sabia com quem lidava. E mesmo assim, Jesus tratou com igualdade todos. Mas aqui tem uma coisa interessante. Primeiro que, de fato, o nosso Deus, Jesus, ele não faz acepção de pessoas. Ele traz para o seu projeto qualquer pessoa, independente se você é um drogado, um ex-presidiário, se você aí do outro lado é alguém que no percurso da sua vida, até esse ponto que você se encontra, você danificou a sua história. Deus tem um chamado para todos: vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele ainda, além de te aliviar dessa carga, desse peso, dessas culpas, ele ainda começa a te convidar a um novo projeto de vida, que é o que justamente Judas recusou. Então, a gente está diante de uma situação, de uma cena que envolve Judas, mas que também reflete muito o que nós estamos vendo hoje nessa sociedade. Por exemplo, além dessa geração não quer mais se envolver com o comprometimento da vida, eles ainda buscam os atalhos, não querem mais se envolver com um trabalho, com um processo, porque aqui tem um processo que Judas foi convidado a entrar, e nesse processo dói, tem mudança, e a mudança dói, tem um ressignificar a caminhada, tem tudo aqui nesse processo. Inclusive, uma provocação de desconstruir a vida para poder reconstruir em um novo perfil, em um novo olhar, se moldando para aquele projeto. E bom, a gente tem uma sociedade que está buscando os atalhos. E esses atalhos é o caminho da ilegalidade. Uma juventude que não quer mais conquistar a vida e as coisas pela via da honestidade e do trabalho duro, árduo. Eles querem tudo fácil, e por isso eles entram pelo caminho da ilegalidade, roubando, formando as quadrilhas, acabando com tudo, maltratando outras pessoas, matando outras pessoas, com um único objetivo: o dinheiro. O dinheiro chegou em um nível que está acima da vida. E aqui Judas larga tudo na ambição de entregar Jesus para ganhar o recurso, o dinheiro. Depois se arrepende, mas já era tarde. Isso reflete muito essa cena, o que nós estamos vendo nos dias de hoje. Porque toda oportunidade que você tem e ela é boa, quando ela é boa, ela te convida a entrar num caminho do progresso. E o caminho do progresso há um chamado para um arregaçar das mangas e colocar a mão na massa.
E vai ter trabalho, e vai ter cansaço, e vai ter perseverança, vai ter disciplina, vai ter comprometimento, vai ter renúncia, vai ter muitas coisas no caminho que você vai ter que lidar. E assim é a vida. Mas, de fato, o que mais me chama atenção, alguém que teve uma extraordinária oportunidade e preferiu escolher o mal, preferiu escolher o caminho da destruição. E aí acaba em uma situação como muitos também acabam. Ele começa, quando ele percebe a burrada que ele fez, ele tenta consertar e não consegue, volta lá, quer devolver o dinheiro, mas não dá mais. E aí ele começa um processo de sofrimento mental. Ele começa um processo de sofrer porque ele está completamente refém de uma consciência que lhe acusa. Ele ainda chegou neste nível. Hoje nós olhamos para essa geração, tem muitos que vão, uma grande maioria, vai até as últimas consequências, fazendo e praticando e arquitetando o mal e não sente nenhum tipo de remorso. Aquilo que aconteceu com o filho pródigo, de cair em si e retornar para a casa do pai, são poucos que ainda estão vivendo esse processo, infelizmente. Mas aqui, ele fica refém da sua consciência e vai tirar a sua própria vida se enforcando. Hoje nós temos muitas pessoas que quando aqueles que conseguem chegar nesse ponto como Judas, de fazer uma análise e perceber, se arrepender do que viveu, do que fez até o ponto que se encontra hoje, aí às vezes não chega ao ponto de tirar a própria vida. Muitos tiram, mas outros, não tendo, né, esta coragem, em aspas, né, vamos pensar assim, eles vão para o entorpecente, para a bebida e se acabam de uma outra maneira. Porque, segundo a análise, né, dos psicólogos, diz que quando alguém tira a própria vida, tem duas ações aí, uma de uma extrema coragem e outra de uma extrema covardia. Coragem porque tirar a própria vida tem que ter muita coragem. E covardia porque não enfrentou a vida do jeito que, do ponto ali que ela se encontrava e preferiu se maltratar tirando a própria vida para não encarar tudo aquilo. Dois movimentos aí, né? Mas certo é que Judas Iscariotes escolheu o caminho da destruição. E a pergunta que eu quero dizer para você, que não sei em que ponto que você está da sua vida, talvez num sofrimento agudo você está vivendo aí do outro lado, um desespero que não está te deixando dormir, que você precisa beber, precisa usar entorpecente até as últimas consequências para esquecer os problemas. Ou você que está aí talvez esperando uma resposta de Deus. Certo é que o melhor é espera em Deus. Muitos filhos têm feito pais sofrerem. Pais que, através dos pais, Deus usou os pais para dar oportunidade aos filhos e eles não aproveitaram. Em alguns casos, filhos são usados por Deus para dar oportunidade aos pais e os pais também não ouviram. E assim a gente vai observando a humanidade caminhando. Em última análise, o que a gente tem visto nessa sociedade é uma sociedade que está destruindo a família, que está destruindo, os filhos estão se destruindo, os valores estão invertidos e uma sociedade que estabelece padrões que são irreais e uma humanidade que tenta às vezes se enquadrar dentro desses padrões e entram em profundas depressões e aí é uma destruição, é um abismo chamando outro abismo. Talvez esta palavra tenha provocado em você uma reflexão e isso é bom
E o que Deus quer através desta mensagem, que você pare exatamente neste ponto que você se encontra. Reflita e tome uma atitude. Corra para os braços do Pai, organize a sua vida diante do Pai por meio desta palavra. Esta palavra que, assim como, eu vou fazer uma analogia aqui, quando você fica doente, você começa a tomar um remédio e quando o remédio começa a fazer efeito, aos poucos você vai se sentindo melhor, um bem-estar, você vai começando a voltar a viver, a sorrir, a se relacionar com as pessoas, o ânimo volta, a esperança volta e você se restabelece. Assim acontece quando você vem todo doente, como Jesus disse, então somos todos doentes. Quando começamos a se aproximar de Jesus e por meio da sua palavra, a gente começa a se tornar menos doente e vamos sentindo prazer novamente pela vida, o corpo vai se restabelecendo, a alma vai se restabelecendo e quando você menos espera, você está vivendo o extraordinário da vida. Por isso, o convite é: volte para os braços do Pai, se conecte cada vez mais com o Pai e viva os projetos do Pai e reorganize a sua vida. Fico com esta palavra.